Boa noite, pessoal. Meu nome é Luiz Antônio e esse vídeo está sendo gravado para uma avaliação de uma disciplina de mercado de capitais que está sendo ministrada pelo professor José Guilherme nesse período especial na modalidade remota. Então, o meu grupo é formado por mim, Luiz Antônio, e pelo Vinícius Schroeder, e ele está em São Paulo. Então eu estou fazendo essa apresentação, gravando o vídeo, e ele fez toda a pesquisa sobre o tema e preparou todo esse material para que eu viesse até vocês através do vídeo para gravar essa avaliação. Então o tema que a gente escolheu é mercado de capitais, bolhas financeiras ou bolhas especulativas. E o que a gente gostaria de trazer para o debate? Como se formam essas bolhas especulativas? Quais são suas características? E o que os investidores podem fazer para se proteger ou ficar fora dessas bolhas? Vamos comentar também as maiores bolhas que tiveram na história e o que ocorre para ninguém te avisar sobre essa bolha, né? Porque existe vamos dizer assim, um mistério generalizado de todos os agentes, e quem acaba se prejudicando pela maior parte dessas bolhas é o pequeno investidor, é o varejo, é aquele que não sabe muito bem o que está ocorrendo, e quando ele vê, a bolha já estourou e ele só fica com os prejuízos. Então vamos lá. Qual foi a motivação para essa escolha desse trabalho? A gente acompanha alguns economistas pelo Twitter, pelos seus canais do YouTube, e tem um economista norte-americano muito famoso, que é um gestor de fundos, né? Na verdade ele não é economista, ele é médico. É o Michael Burry. Vocês já devem ter ouvido falar nele. Ele é gestor da Scion Capital, que foi um dos investidores que remou contra a crise de 2008 do subprime. Então ele ficou muito famoso, foi retratado no livro A Grande Aposta, né? Tradução livre, Big and Shorty, né? Que depois deu origem ao filme. Enfim, todo bom aluno de economia e de finanças já assistiu esse filme, assim como O Lobo de Wall Street, e esses clássicos e, vamos dizer assim, filmes meio estereotipados sobre economia e mercados. Então ele veio no seu Twitter, numa postagem no dia 15/6 deste ano, dizendo que nós estávamos prestes ao estouro da maior bolha especulativa de todos os tempos nos Estados Unidos. Então, por que ele vem com essa tese, vem com essa declaração tão forte no seu Twitter? Ele vê certos índices que podem evidenciar esse comportamento de bolha do mercado. Esse funcionamento meio desregulado, meio disfuncional do mercado, que é algo bem característico nas épocas de bolha. Então, o S&P 500 ele teve mais um topo histórico recentemente. Existe uma alta liquidez nos mercados causada pelas políticas monetárias que foram implementadas pela Fed agora por causa da pandemia, em virtude da pandemia. Existe uma alavancagem de fundos e players do mercado dos Estados Unidos, uma euforia muito grande desses agentes, e ele acredita que os preços estão inflados, estão descolados da realidade e do fundamento dos ativos. É uma das características principais das formações dessas bolhas de mercado. E existe um comportamento de manada que também é inerente a isso. Então, o que foi algo, lógico, que tem a ver com nossa matéria, tem a ver com tudo que foi aprendido no curso,
mas é pela relevância desse tema, pela atualidade desse tema e pelos impactos que isso pode causar na economia mundial e também para nós, como uma economia emergente aqui no Brasil. Então, vamos explicar de forma rápida e sucinta o que são essas bolhas financeiras e bolhas especulativas e por que elas ocorrem. Então, basicamente, elas ocorrem por causa da ganância dos agentes que estão num comportamento especulativo, e a junção desses fatores e o comportamento de manada desses agentes faz com que o preço real desses ativos se descole dos seus fundamentos. Então, existe uma alta desses preços que não corresponde aos fundamentos dessa empresa. E pela lei de oferta e demanda, quanto mais agentes do mercado estão querendo possuir esses ativos, possuir esses papéis, mais esse preço vai aumentando. Até que ele chega num topo e de uma hora para outra os preços começam a cair vertiginosamente. Mais rápido que eles subiram ainda, eles começam a cair. Então, teve um economista chamado Hyman Philip Minsky, que nasceu em 1919 e faleceu em 1996, que é um economista pós-keynesiano, e ele se debruçou para o estudo dessas crises financeiras e desses ciclos econômicos. Então, ele numerou 5 passos ou 5 fases que existem em uma bolha financeira. O primeiro passo é o deslocamento, que ele é caracterizado por um novo paradigma, ou como a gente pode mencionar de melhor forma, uma nova tecnologia, um novo tipo de mercado, um novo tipo de empresa que vem para a bolsa com promessas de grandes lucros, e às vezes esse plano de negócios não está muito bem detalhado, e as pessoas apostam nos fluxos de caixa futuros desse ativo e começam a comprá-los e colocá-los na sua carteira. A gente pode mencionar como exemplo quando tiveram as ações de telefonia e de rádio nos Estados Unidos no século XIX. Então era uma grande novidade. Ou as empresas .com na década de 90, que também prometiam revolucionar o mercado, mas os agentes não sabiam bem como isso funcionaria, mas compraram a ideia. Enfim, eles vão entrando nesses ativos. Esses papéis vão sendo comprados. Com esse comportamento do mercado, de mais pessoas demandando por esses ativos, o preço desses ativos começa a subir. Então, esses papéis vão para o radar desses agentes que estão no mercado. Os agentes de mídia, os gestores, e daqui a pouco todo mundo começa a falar desse ativo. E esse ativo começa a subir de preço. Essa é a segunda fase, é o chamado boom. Os preços vão subindo e quem não tem esse ativo na carteira acaba ficando como o bobo, que não está aproveitando essa oportunidade, que não está enxergando essa grande oportunidade que todo mundo está comprando, menos você. Então, agora vem uma terceira fase, que é a fase mais importante, que se chama a fase de euforia. O que acontece nessa fase de euforia? O preço desse ativo ele começa a disparar. Ele começa a crescer rapidamente. Então, nesse ativo já está instaurado um comportamento de manada. Ou seja, todos esses agentes estão entrando nesse ativo juntos rapidamente, e isso faz com que os preços desse ativo subam cada vez mais. Tem uma teoria da psicologia econômica que atrela esse comportamento ao FOMO, que eles chamam Fear of Missing Out, né? O medo de estar de fora. Então, todo mundo parece que está ganhando, menos você. É o seu vizinho que troca de carro, é o seu amigo do trabalho que tem esse ativo e que comprou por 10 e agora o ativo está 30, está 40 e ele só vê o seu dinheiro se multiplicar.
Então existe uma força muito grande nessa fase da euforia, que parece que todo mundo só está falando disso. São os gestores falando disso, é a mídia especializada em finanças falando nisso, até a mídia que não é especializada está falando. Às vezes até o teu porteiro está falando que investiu na bolsa, na tal empresa, e você ainda não entrou. E você não quer ficar de fora. Você também quer aproveitar esse momento. Então, a pessoa entra nesse ativo e como todo mundo está comprando, todo mundo está demandando por esse ativo, naturalmente o preço dele vai subir. Então existe um sentimento de bem-estar e de confirmação nessa fase de euforia. Isso pode acarretar um prejuízo muito grande, porque as pessoas não fazem controle de risco, tomam um risco maior do que elas podem arcar. Muitas vezes tem pessoas que pegam empréstimos, vendem suas casas, refinanciam seus carros para colocar o dinheiro nesse ativo, que é a grande promessa que eles vão ficar ricos, que eles vão mudar de vida e que vão ver seu patrimônio assim explodir de tamanho, certo? Uma quarta fase que vem depois da fase de euforia é a fase de realização de lucros. Ou seja, depois que essa bolha atinge o seu ápice, os players que estão dentro do mercado e têm um pouco mais de discernimento sobre o que está ocorrendo, eles começam a desfazer das suas posições. Então, quem são esses players? São os gestores, os fundos e a mídia mais especializada, as pessoas que têm um maior discernimento, eles veem que os fundamentos daquele ativo não estão condizentes com o preço que ele está atualmente. Então eles conseguem verificar que aquele é um comportamento que está supervalorizado naquele ativo. Então eles vão retirando suas posições e vão realizando os seus lucros. E daí o que acontece? Quando eles vão realizando esses lucros, há uma correção nesse preço, um deslocamento real do preço desse ativo. Então existe um início de uma queda nesse preço. E a partir desse momento de queda, alguns players vão comprando mais desses ativos e vão fazendo preços médios, esperando a volta do crescimento desse ativo. E quando esse ativo ele não volta a subir o seu valor, há uma depressão muito grande nesses preços, que é a última fase. Então os preços caem numa velocidade muito maior do que eles subiram. Então a queda ela é muito mais vertiginosa e há um pânico instaurado dentro desse ativo. Todo mundo quer sair, viram que é uma roubada e todo mundo começa a vender esses ativos de forma muito rápida. E isso faz com que o preço dele desaba ainda mais, cada vez mais. Então a festa acaba e o último que sair vai ter que apagar a luz e às vezes fica com papéis que não valem mais nada nas suas mãos. Normalmente quem fica com esses papéis é o varejo, é o pequeno investidor, que ele não tem tanto conhecimento e quando ele vê, a onda já passou, a bolha já estourou e novamente com o comportamento de manada ele começa a querer sair de qualquer jeito desse ativo. Ele já quer realizar sua perda e, enfim, os preços vão caindo cada vez mais. Então, apenas relembrando, as 5 fases: deslocamento, o boom, a euforia, a realização de lucros e a depressão. Vamos falar basicamente quais foram as principais bolhas que já ocorreram e depois você pode pesquisar um pouco mais sobre elas e se você se interessar sobre o tema. Então, historicamente, eu separei aqui 5 maiores bolhas que ocorreram. A primeira, como vários de vocês já devem ter conhecimento, é a bolha das tulipas, que ocorreu na Holanda, ali no período de 1634 a 1637. O que acontecia? A Holanda era um mercado que era muito promissor devido às suas companhias de navegação, que faziam todo esse comércio de especiarias e produtos de outros lugares do mundo traziam para a Holanda. Então existia uma burguesia muito forte,
muitas pessoas ricas. Então, a Holanda tinha mercados para novas coisas, novos produtos, e acabou caindo no gosto das pessoas as tulipas. Então, essas flores começaram a aumentar de preço, porque todo mundo queria esses bulbos de tulipa. Então, na Holanda, nesse período, foi criado a primeira forma de negociação de mercado futuro, porque as pessoas se comprometiam a comprar safras de tulipa que nem floresceram ainda. Então, elas vendiam as suas casas, às vezes as propriedades, para investir em tulipas. E o valor de um bulbo de uma tulipa chegou a ter o valor de uma casa nesse período. E depois que as pessoas viram que aquilo era apenas uma flor, né, apenas um ornamento, e que o seu preço já estava completamente descolado do seu valor real, essa bolha estourou, levando à falência muitas famílias, né, à falência, a perderem todos os seus bens, pela desonra desses contratos é, de, de, de tulipas futuras. Uma outra bolha que a gente pode destacar também é a bolha dos mares do sul, que ocorreu em 1717 na Inglaterra, por uma companhia que se chamava Companhia dos Mares do Sul. Era uma companhia de navegação que tinha exploração sobre colônias espanholas, e não existia uma transparência muito grande sobre seus lucros, mas grandes promessas dessas navegações, e todo o lucro que eles fariam, né, na compra e na venda desses produtos. Então, esses papéis chegaram a se valorizar 10 vezes. A própria companhia concedia empréstimos para que as pessoas comprassem ações, né, dessa companhia. E também foi uma bolha que estourou porque os lucros não se realizaram e várias pessoas estavam com papéis dessa companhia de navegação e no fim eles não valiam nada. A terceira bolha que a gente pode comentar foi a crise de 29 nos Estados Unidos. No dia 24 de outubro de 1929, um grande crash na Bolsa de Nova York que quebrou o mercado dos Estados Unidos e afundou grandes investidores, causando nos próximos anos a Grande Depressão dos Estados Unidos também. Na década de 90, a gente pode destacar a bolha das empresas .com nos Estados Unidos também, ali nos anos de 95 a 2000, praticamente. Então foi na época da virada do milênio, e existiam muitas promessas de empresas de tecnologia, American Online, Google, empresas aéreas também, que vendiam papéis e poltronas, enfim, várias empresas que vinham com essa demanda de tecnologia, de internet, e as pessoas não sabiam muito bem como determinar o preço daquelas ações, mas também ninguém queria ficar de fora. Então, vários papéis se valorizaram muito e depois não realizaram esses lucros e foi pura especulação financeira, levando muitos investidores à falência também. E a última e mais recente crise foi a crise de 2008 nos Estados Unidos, que foi a crise do subprime, que foi relatada no livro da Grande Aposta, voltando lá ao início do nosso vídeo, retratando a história do Michael Burry. Aconteceu a Segunda-feira Negra, no dia 15 de setembro de 2008, onde culminou na explosão dessa bolha e a quebra de um banco muito importante, que era o Lehman Brothers. E quais foram, né, os fatores que causaram essa crise de 2008? Existiu uma grande demanda, o Estado, né, ofereceu uma grande demanda de empréstimos
para móveis, imóveis. Então foi uma bolha que ocorreu devido ao mercado imobiliário. Então, essas pessoas que possuíam casas ou possuíam imóveis contratavam um empréstimo, compravam esses imóveis e alugavam esses imóveis. Ou faziam a determinada hipoteca, que eles chamam lá nos Estados Unidos. E enquanto essas pessoas estavam conseguindo honrar esses compromissos hipotecários, esses títulos foram indexados a outros produtos financeiros, que eram os contratos de subprime ou CDOs. E esses CDOs eles foram vendidos para a Europa, para vários mercados. Enquanto esses agentes estavam honrando com as suas dívidas, esses bônus eram pagos a quem detinha esses papéis. Mas a partir do momento que esses credores não, não pagavam mais essas dívidas, esses contratos não repassavam os seus juros a quem detinha esses papéis. Então, isso causou uma grande crise no mercado norte-americano e que impactou várias outras economias europeias, asiáticas. Enfim, foi um desastre na economia americana e todos estavam participando disso. Os bancos estavam vendendo esses produtos financeiros, as agências de risco estavam classificando esses empréstimos como bons empréstimos, seguros, e eles não eram nada seguros. Então foi uma grande compactuação que acabou fazendo essa crise culminar em 2008. Certo? Então, por que ninguém avisa e por que ninguém fala das crises e das bolhas? Vamos usar aqui uma, um exemplo de uma festa. Né? Tem uma festa ocorrendo e dentro dessa festa o clima é muito bom. As pessoas dançam, comem, bebem e todo mundo quer aproveitar essa festa. E quem são as pessoas que estão aproveitando essa festa, fazendo alusão ao mercado? São os empresários que estão vendo os preços das suas ações valorizarem, os diretores que estão ganhando bônus pelo seu, pelo seu desenvolvimento dentro da empresa, a mídia que está vendendo revistas, vendendo cursos, influenciadores que estão tendo seu conteúdo consumido pelas pessoas comuns, normais, pelo varejo. E existe um entusiasmo geral. Então, ninguém quer falar sobre isso. As pessoas querem aproveitar esse momento. Os gestores dos fundos de investimento, por que eles não contam? Ou por que eles não entram nesses investimentos? Porque ele precisa mostrar uma performance para o mercado. Ele precisa aproveitar dessa oportunidade também. Se ele não entrar nesse ativo e o seu concorrente entrar, a gestora concorrente entrar, ela vai performar e vai roubar os clientes dele, porque a outra agência está performando melhor. Então, os meus clientes vão sair do meu fundo e vão para aquela agência que demonstra maiores resultados, né, que tem uma performance melhor. Existe um risco de carreira também para esses gestores, porque se eles fizerem uma previsão e essa previsão for errada, se eles tomarem uma posição muito forte e essa posição não se concretizar, existe um risco de ele acabar com a sua carreira, de ele não conseguir mais ser contratado por outras gestoras. Então, ninguém vai avisar. Ninguém vai avisar porque está todo mundo aproveitando desse momento. E esses gestores que têm mais conhecimento, eles vão ser os primeiros a saírem das bolhas, porque eles fazem parte lá da fase da realização dos lucros. Então, eles conseguem ter mais timing de mercado do que um investidor tradicional, um investidor do varejo, e que esse pequeno investidor. Então, a última parte é assim, como que a gente pode se proteger, então,
dessas bolhas, né? É aquela receita que todos, né, já contam para nós, né? Diversificar a alocação dos seus ativos, é, não deixar os seus ativos, a sua carteira muito concentrada em um determinado ativo, e fazendo esse rebalanceamento da sua carteira à medida que um ativo vai se descolando dos outros. É, fazer uma gestão de controle de risco, determinar um percentual da sua carteira que vai para cada ativo e não se comprometer com um risco maior do que você pode correr. Sempre estar ligado nos aspectos fundamentalistas da ação e da empresa que você está posicionado. Ela tem que ter lucros consistentes, tem que distribuir dividendos, tem que ser uma boa empresa, tem que dar lucro. Se essa empresa não dá lucro e o preço dela só está subindo, pode ser um indicativo que existe uma forte especulação nessa empresa. Podemos citar aqui uma empresa do nosso mercado que foi a IRB, né? Que tem gente que fala que é uma bolha, tem gente que não, enfim, mas o preço desse ativo subiu muito e depois despencou e só ficou alguns com esses papéis em mãos e talvez nunca mais recuperem seu dinheiro, né? No mercado norte-americano, a gente pode destacar a ação da Tesla, que também muitos analistas falam que existe um comportamento de bolha. Ela cresceu bastante, mas já teve grandes perdas também. Tem alguns economistas que falam que o comportamento da Bitcoin também se comporta de forma como a bolha das tulipas, porque não existe algo que fundamente o valor dessa moeda. Então é algo bem controverso, existem várias opiniões também diferentes. E a dica é sempre que você se proteja, diversifique os seus ativos para que você não corra um risco maior do que você pode tomar. E fica uma provocação aqui para quem está assistindo. Tem uma frase aqui que diz que em trincheira de guerra não existe ateu e em crise econômica não existe liberal. Então, sempre que a crise estoura, por mais liberal que os economistas sejam, eles ainda batem na porta do Fed e pedem intervenções econômicas para salvar bancos, pedem empréstimos, pedem alguma alternativa para que o Estado ainda socorra nesses momentos de crise. Então, acredito que a apresentação ela finaliza por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, da abordagem e peço que vocês procurem mais informações sobre isso. E gostaria de agradecer ao professor José Guilherme pela disciplina, pela oportunidade, pelos conhecimentos que ele nos passou nesse semestre, mesmo de forma remota, à distância. Foi uma matéria muito esclarecedora e muito boa para nos introduzir nesse mundo dos mercados, do mercado de capitais. A última aula sobre derivativos foi muito rica, foi muito bacana. E é isso, agradecer a oportunidade. Esse trabalho é novo, né? Tem muita gente que já grava vídeos, já tem um pouco mais de familiaridade, mas para alguns ainda é algo desafiador e é isso. Valeu, pessoal. Continuem as discussões aí nos comentários, talvez a gente possa trocar alguma ideia. Muito obrigado, nos vemos aí no Facebook, nos corredores da faculdade e logo mais em breve. Muito obrigado.